Eu vou começar com um agradecimento e com uma promessa. O agradecimento por tudo que aconteceu no dia 2 e a promessa de que vou ser realmente breve. Se aparecer o PowerPoint. Apareceu. Portanto, para explicar o que é a Rede Valorizar, não é difícil. A Rede Valorizar é o serviço que, na região autónoma dos Açores, é responsável pelos processos de reconhecimento, validação e certificação de competências. Em termos de metodologia, utilizamos as mesmas metodologias que existem a nível nacional. Até estão aqui algumas pessoas que já nos vieram dar formação da Agência Nacional para a Qualificação. De diferente é que nós nunca mudamos o nome. É o único serviço nos Açores, ou seja, não há nenhum outro serviço fazendo reconhecimento de competências nos Açores. E estávamos muito felizes dentro desta nossa lógica. E se nós fizéssemos só isso, não tínhamos vindo aqui concorrer, porque isso é o normal. Entretanto, em 2011, com o avolumar da crise económica, nos centros de emprego, começa a aparecer em grande volume um público que antes não aparecia, que são as pessoas sem o 4º ano de escolaridade. Mas mesmo foram os primeiros a serem atingidos, vieram em força, e havia um problema com essas pessoas, é que ou eram muito velhas para serem encaminhadas para as ofertas de formação que haviam, ou não tinham competências suficientes para aquelas ofertas que também haviam. Portanto, as ofertas eram todas para um nível um pouco mais acima e, em termos de exigência de idade, eram para pessoas mais novas. E o Centro de Emprego, nos Açores chama-se Agência para a Qualificação e Emprego, faz tudo parte da mesma direção regional. Eles vieram falar conosco e disseram: nós estamos aqui, esse público, o que é que nós vamos fazer? E a nossa primeira resposta foi: não sabemos. Porque efetivamente não sabíamos, não é um processo de RVC, nunca tínhamos encarado pessoas sem o 4º ano de escolaridade, ou não era pessoas sem o 12º ou sem o 9º ano. Mas tínhamos que fazer alguma coisa efetivamente. Com a ajuda do Departamento de Educação da Universidade dos Açores, nós elaboramos uma ficha de diagnóstico para conhecer este público. Depois de aplicado a ficha em algumas dessas pessoas, nós chegamos às seguintes conclusões. Era um problema que atingia ambos os sexos, havia um pouco mais de homens por causa da Constituição Civil, mas atingia todos os sexos e atingia todas as idades. Portanto, haviam pessoas com 18 anos que não tinham o 4º ano de escolaridade, haviam pessoas com 50 anos que não tinham o 4º ano de escolaridade. Em termos de competências, colocavam um desafio, porque não era uma tábua rasa, portanto, eram pessoas que tinham algum grau de competência, portanto, uma formação standard não servia para aquelas pessoas, não reconheceria aquilo que eles já têm. Um processo de reconhecimento de competências standard, como nós tínhamos, também não servia, porque eles não detinham todas as competências. E, resumindo muito aqui, o projeto que nós fizemos foi casar as duas coisas. Ou seja, criamos os cursos de aquisição básica de competências. Esse curso tem uma coluna vertebral, que é o portfólio reflexivo da aprendizagem. Ao redor deles há todo um conjunto de competências e esse processo tem que ser trabalhado em 300 horas. Notem aqui duas coisas. Para já, a centralidade do portfólio, e nós já tivemos aqui há pouco à tarde uma sessão falando justamente sobre isto. O fato de que em cada uma daquelas competências que estão ali não tem horas pré-estabelecidas, porque isto vai do perfil da turma e das necessidades que eles demonstrem. E a questão das TICs, que foi aqui falado. Isto porque foi o primeiro desafio que nós tivemos, porque na Rede Valorizar os portfólios nunca foram físicos, ou seja, nunca tivemos portfólios em papel na Rede Valorizar, foram sempre digitais, para qualquer dos níveis. E a primeira questão foi: mas como é que eles vão fazer portfólios digitais? Eles têm que escrever. E nós dissemos: olha, se nós não aceitamos portfólios físicos, quanto mais manuscritos. Portanto, tem que vencer o desafio da informática. Por isso que está ali a questão das TICs, e quando eles estão a aprender a trabalhar as TICs, estão a fazer o seu portfólio. A partir daí, de termos encontrado esta solução que era preciso colocar em prática, recrutamos 10
professores primários que estavam desempregados. O eufemismo é não colocados, mas eles estavam, de fato, desempregados. E na Rede Valorizar, nenhum professor dos cursos aqui de Educação Básica de Competências está colocado em outro local. Ou seja, nós só trabalhamos com professores que não estão em outra escola, não há acumulação. Com esta equipa, também com a ajuda do Departamento de Educação da Universidade dos Açores, tivemos uns workshops sobre educação de adultos e, a partir daí, foi discutir como é que implementávamos isto. Não é? Primeira questão, a Rede Valorizar está em 9 ilhas, só tem 3 salas de formação, 2 em São Miguel e uma na Terceira. Tínhamos que criar muitos grupos de formação e, para nossa surpresa, havia muitas salas de formação. Casas do Povo, juntas de freguesia, bibliotecas, escoteiros, bombeiros. Não faltavam salas de formação e, por incrível que pareça, muitos delas com computadores, que nos resolvia o problema. Então, ficou resolvida a questão das salas de formação, vimos que era um falso problema. Segundo desafio, material didático específico para isto. E o que aquela equipa de 10 formadores fez foi criar um manual para aquisição básica de competência. Eu orgulho muito desse manual porque levou 4 meses. Entre começarmos a trabalhá-lo e ele sair da gráfica, nós conseguimos fazê-lo em 4 meses. Hoje está disponível online, há um link no nosso Facebook, mas o manual estava feito e adaptado às nossas necessidades. E depois criamos um modelo de PRA. Este aqui, a utente, no caso de autorização para mostrá-lo, é o início de um PRA de uma utente que tem o 4º ano de escolaridade. Eu digo início, as primeiras páginas, né? Mas isso ela já fez no final. Portanto, isso é um PRA de uma utente que tem o 4º ano de escolaridade. Quem trabalha com esses processos não vai reconhecer grandes diferenças para PRAs que têm níveis mais avançados. A única questão que nós colocamos aqui é que reforçamos a questão da empregabilidade. Ou seja, ninguém faz um portfólio onde não tenha um currículo vitae europeu, cartas de apresentação, cartas de procura de emprego ou colocar o seu próprio anúncio de emprego. Pronto, a partir daí foi colocar os cursos para funcionar. Uma novidade também que nós introduzimos nesse curso foi a ideia do projeto social, ou seja, todas as turmas tinham que escolher, organizar e colocar em prática um projeto social. E isso depois, essa experiência é introduzida no seu PRA na área da cidadania. Pronto, começou com as coisas mais rotineiras que as pessoas lembram-se, que é recolher comidas, recolher roupas, mas depois tinham turmas com muitos pedreiros que ofereceram-se para fazer obras em casas de pessoas necessitadas. A junta de freguesia dava os materiais, eles iam até lá e faziam. Houve uma turma que foi toda ao hospital doar sangue. Sob o protesto levaram os professores também, mas também foram. Criaram um museu vivo, um museu que era muito local, dinamizaram o museu, ou fizeram limpeza de uma praia. Neste momento, na Praia da Vitória, já estamos há 2 anos a funcionar uma horta pedagógica e depois eles vão ficando com talhões dessa horta, os formandos que vão passando por lá. Era um projeto da junta de freguesia que eles não sabiam como implementar e nós colocamos em prática. Lógico que isso tudo roda, não é o essencial dos cursos de aquisição básica de competências, mas é demonstrativo do trabalho que é feito. E também na Praia da Vitória, houve um grupo que disse, olha, nós temos, no local onde nós moramos, há um jardim completamente colocado ao abandono e nós queremos recuperar porque é ali que os nossos filhos brincam e a junta de freguesia também doou as tintas e os equipamentos e eles recuperaram todo um jardim e fizeram uma festa no final. E também, em todos os cursos, em todos os processos da RVC, da Rede Valorizar, independentemente do nível, é obrigatória a leitura de um livro. E depois o formando tem que colocar no seu portfólio, relatar a experiência da leitura desse livro. Para nossa surpresa, houve um grupo, algumas turmas que juntaram-se e resolveram fazer um livro. Porque eles disseram, quando nós entramos aqui, nós entramos sempre com medo. E nós criamos um livro que as pessoas lessem, para saber que não é preciso ter medo. E o título é mesmo deles, esse Já Tive Medo, Hoje Tenho História. E, portanto, fizeram o seu livro. E está um romance ali completo, tem tudo. Drama, ação, um final feliz. A teoria da literatura está toda ali.
É importante também a envolvência externa nas visitas de estudo, ou seja, instituições que antes nunca recebiam esses públicos, como museus, centros de ciência viva, aquilo ali é uma formação do Banco de Portugal sobre o euro, associações de apoio ou de combate à violência doméstica passaram a trabalhar conosco, que acolhem essas pessoas, e mais importante, essas pessoas também passaram a levar os seus filhos a esses locais. Isso foi em 2012, colocamos em prática. A partir de 2013 e 2014, nós estendemos isso para os cursos de nível B2 e B3, não é? Para aquelas pessoas que tinham capacidade para isso. É preciso ter isso em atenção, que isso não é uma fórmula mágica e não serve para todo mundo. Não substitui o ZEFA, serve para alguns públicos, com características específicas. Mas hoje em dia, nós já temos isso para o B2, para o B3, e não é só para desempregados, também temos à noite no ensino noturno. Aqui, o que nós fizemos de diferente para o B2 e para o B3 foi acrescentar a questão da língua estrangeira. Também, para cada uma daquelas competências e para cada um dos níveis, há manuais. Há um manual de linguagem e comunicação, um manual de matemática, um manual de cidadania e empregabilidade, manuais de inglês, e estão todos online para quem quiser utilizá-los, é livre. O próprio Exército já entrou em contato conosco. É uma curiosidade, os Açores são a única região do país onde o Exército aceita recrutas sem a escolaridade obrigatória, porque senão não teria recrutas, e nós vamos lá trabalhar para que eles possam aumentar a sua escolaridade. Nesse momento também, hoje, está sendo aprovado no Parlamento Regional o programa do novo governo, e há uma medida lá chamada Ocupar e Qualificar, que vai determinar que todos os desempregados colocados em projetos ocupacionais, em programas ocupacionais, e que não tenham, no mínimo, 6º ano de escolaridade, ficam 3 dias no programa ocupacional e 2 dias na Rede Valorizar, integrados num curso ABC. Eu ainda não sei como é que vamos fazer essa logística, mas, se calhar, daqui a 2 anos eu venho cá explicar. Vamos rápido. Nós desenvolvemos, ou estamos a desenvolver, cursos ABC em 13 dos 19 conselhos. No dia de hoje, enquanto nós estivemos aqui, estavam a decorrer 55 cursos ABC, abrangendo cerca de 1.100 pessoas. Esses são os números das pessoas que nós já conseguimos certificar desde 2012 até agora. Até o final do ano, nós vamos conseguir, no total, certificar 6.000 pessoas. Aqui já foi referido como é que nós conseguimos que o número de desempregados, percentuais de desempregados sem o 4º ano, tornasse a mais baixa do país. Infelizmente, não foi porque os desempregados sem o 4º ano arranjaram emprego, é que nós conseguimos qualificá-los. Temos aqui uma equipa de formadores, eu vou passar, mas são cerca de 40 formadores que trabalham conosco. O Plano Operacional 2020 já contempla um eixo e uma tipologia em que estão lá os cursos de aquisição básica de competências. Temos uma página no Facebook, para quem quiser saber mais detalhes. E mesmo a palavra final é aquilo em que assenta tudo aquilo que nós fizemos é um pouco no conceito da palavra escândalo. Ou seja, em algum momento nós nos escandalizamos porque no século XXI havia pessoas que não tinham 4º ano de escolaridade em plena Europa. E quando nós nos escandalizamos, tomamos consciência e procuramos soluções. Portanto, a única sugestão que eu tenho para a educação é mesmo esta: escandalizem-se. Muito obrigado.